O Pietista e o Perfeccionista. Mensagem por Abraham Kuyper. Ele nos corrige para o nosso proveito, para que possamos ser participantes de sua santidade. Hebreus 12:10. A santificação é uma obra graciosa de Deus, pela qual, de maneira sobrenatural, Ele gradualmente despoja do pecado as inclinações e disposições dos regenerados e os veste com santidade. Aqui encontramos uma séria objeção que merece nossa cuidadosa atenção. Para o observador superficial, a experiência espiritual dos filhos de Deus parece diametralmente oposta a este dom professado de santificação. Alguém diz: será que por mais de 10 anos eu fui objeto de uma operação divina pela qual meus desejos e inclinações foram despidos do pecado e revestidos de santidade? Porque em mim quase não percebo nenhum progresso. Só sei que meu primeiro amor esfriou e que a corrupção interior é terrível. Alguns sonham com progresso, mas descobrem em mim quase nada além de retrocesso. Nenhum ganho, mas perda. É o triste ajuste de contas. Minha única esperança é Emanuel, meu fiador. Enquanto a experiência de um coração partido expressa sua dor dessa maneira, outros nos exortam a não encorajar o orgulho espiritual. Eles dizem: não devemos fomentar o orgulho espiritual nos filhos de Deus, pois por natureza eles já são assim inclinados. O que é mais propício ao orgulho espiritual do que a presunção de uma santidade sempre crescente? Não é nossa oração abrangente ser feito participante de sua santidade? E você gostaria que essas almas imaginassem que, desde que foram convertidas há vários anos, já atingiram um grau considerável dessa perfeição divina? Você daria licença para cristãos mais velhos se sentirem acima de seus irmãos mais novos? A santidade quer ser notada, portanto, você os incita a uma exibição de suas boas obras. Não podemos descansar até que essa objeção da consciência sensível seja totalmente removida. Não como se pudéssemos escapar de todos os perigos do farisaísmo. Isso silenciaria toda exortação a uma vida santa. A luz sem sombras é impossível. As sombras desaparecem apenas na escuridão absoluta. Nos dias do antigo fariseu, Jerusalém, comparada com Roma e Atenas, era uma cidade temente a Deus. O farisaísmo nunca foi mais ousado do que nos dias de Jesus. E a história mostra que o perigo do farisaísmo sempre foi menor nas igrejas romanas e maior nas igrejas reformadas. E entre os últimos, é mais forte onde o nome de Deus é mais exaltado. A piedade é impossível sem a sombra do farisaísmo. Quanto mais brilhante a luz e a glória do primeiro, mais escura a sombra do último. Para escapar completamente do farisaísmo, é preciso descer aos mais baixos buracos de peste da sociedade, onde nada refreia as paixões dos homens. E isso é natural. O farisaísmo não é uma corrupção comum, mas o mofo do fruto mais nobre que a terra já viu, isto é, a piedade. Os círculos que estão livres do farisaísmo também carecem do bem maior. Como então poderia decair lá? E os círculos em que esse perigo é maior são os próprios círculos em que o bem maior é conhecido e exaltado. Mas, além dessa escaramuça sem objetivo com o fantasma farisaico, o escrúpulo mencionado acima tem nossa mais sincera simpatia. Se fosse verdade que a santificação impressionasse tanta alma a ponto de incitá-la ao orgulho, não poderia ser o artigo real, pois de toda impiedade o orgulho é o mais abominável. É a doce e sincera súplica de Davi: afasta também o teu servo de pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e inocente de grandes transgressões. Salmo 19, verso 13. A concepção fundamental da graça está tão intimamente ligada à ideia de se tornar uma criança, e seu dom é tão fortemente condicionado a uma disposição humilde, que o dom que encoraja o orgulho espiritual não pode ser um dom da graça. Mas estamos confiantes de que a doutrina da santificação, conforme apresentada nestas páginas de acordo com a Sagrada Escritura, nada tem em comum com esta caricatura. Visto que no paraíso o pecado brotou da primeira incitação satânica ao orgulho, e toda impiedade espiritual e carnal ainda cresce dessa raiz venenosa,
É evidente que o primeiro efeito da disposição santa implantada deve ser a humilhação desse orgulho, a destruição desta fortaleza, e ao mesmo tempo a vivificação de um espírito humilde, manso e infantil. A ideia de que a santificação consiste em inspirar o santo com horror por pecados grosseiros e externos, sem uma quebra prévia de autoconceito, é antibíblica e contestada pelas igrejas reformadas. A Escritura ensina que o Espírito Santo nunca aplica a santificação ao crente sem atacar todos os seus pecados de uma vez. Uma resolução sincera de viver não apenas de acordo com alguns, mas de acordo com todos os mandamentos de Deus. Catecismo de Heidelberg. De todos os pecados, o orgulho é o mais maldito, pois em todas as suas manifestações é a transgressão do primeiro mandamento. Portanto, a santificação real e divinamente operada é inconcebível sem, antes de tudo, destruir o orgulho e criar uma disposição humilde, quieta, desconfiada de si mesma e infantil. E isso resolve a dificuldade inteira. Aquele que teme que a santificação gradual leve ao orgulho e à presunção confunde sua falsificação humana com o trabalho real divinamente realizado. Portanto, com esta objeção, ele deve atacar o hipócrita e não nós. No entanto, uma interpretação errada do que a Escritura chama de carne pode sugerir isso. Se carne significa inclinações sensuais e apetites corporais, e a santificação consistia quase inteiramente em guerrear contra esses pecados, a santificação assim entendida pode ser acompanhada por um aumento do orgulho espiritual. Mas por carne pecaminosa, a Escritura denota o homem inteiro, corpo e alma, incluindo pecados que são tanto espirituais quanto sensuais. Portanto, a santificação visa ao mesmo tempo a mudança das inclinações espirituais e sensuais do homem e, antes de tudo, sua tendência ao orgulho. No artigo anterior, dissemos que a santificação incluía uma descida, bem como uma subida. Quando o Senhor nos eleva, nós também descemos. Não há surgimento do novo homem sem a morte do velho, e toda tentativa de ensinar santificação sem fazer plena justiça a ambos é antibíblica. Opomos-nos, portanto, às tentativas do pietista e do perfeccionista, que dizem não ter mais nada a ver com o velho, que nada resta neles para ser mortificado e que tudo que lhes é exigido é apressar o crescimento do novo homem. E nós igualmente nos opomos ao oposto, que admite a morte do velho, mas nega o surgimento do novo, e que a alma receba tudo o que lhe falta. Toda conversão verdadeira e duradoura, de acordo com nosso catecismo, deve se manifestar nessas duas partes, a saber, uma mortificação do velho homem e um surgimento do novo em proporções iguais. E em resposta à pergunta, qual é a mortificação do velho? O catecismo de Heidelberg responde, uma diminuição gradual, pois diz, é uma sincera tristeza de coração termos provocado a Deus por nossos pecados e cada vez mais odiar e fugir deles. Enquanto a vivificação do novo homem é expressa de forma tão positiva, é uma sincera alegria de coração em Deus por meio de Cristo, e com amor e deleite viver de acordo com a vontade de Deus em todas as boas obras. Uma declaração que é repetida na resposta à 115ª pergunta, que assim descreve esta mortificação, para que durante toda a nossa vida aprendamos cada vez mais a conhecer a nossa natureza pecaminosa, e que fala da vivificação do novo homem como tornando-se cada vez mais conforme a imagem de Deus. Portanto, há duas partes, ou melhor, dois aspectos da mesma coisa. Primeiro, a destruição do velho homem. Segundo, uma crescente conformidade com a imagem divina. Mortificar e vivificar, matar e vivificar, cada vez mais. Esta é, de acordo com a confissão dos pais, a obra do Deus triuno na santificação. O pecado não é apenas a falta de justiça. Assim que a justiça, a bondade e a sabedoria desaparecem, a injustiça, o mal e a loucura tomam seu lugar. Como Deus implantou no homem os 3 primeiros mencionados, o pecado não apenas o rouba deles, mas coloca os 3 últimos em seu lugar.
O pecado não apenas matou em Adão o homem de Deus, mas também vivificou nele o homem do pecado. Portanto, a santificação deve efetuar em nós exatamente o oposto. Deve mortificar o que o pecado vivificou e vivificar o que o pecado mortificou. Se esta regra for completamente compreendida, não pode haver confusão. Nossa ideia de santificação corresponde necessariamente à nossa ideia de pecado. Aqueles que consideram o pecado como um mero veneno e negam a perda da retidão original são pietistas. Eles ignoram a mortificação do velho e sempre se ocupam em adornar o novo. E aqueles que dizem que o pecado é a perda da retidão original e negam seus efeitos positivos e malignos, estão inclinados ao antinomianismo e reduzem a santificação a uma emancipação imaginária do velho homem, rejeitando o surgimento do novo. Claro, isso toca a doutrina do velho e do novo. A representação de que a alma do convertido é uma arena onde os dois estão envolvidos em uma luta corpo a corpo é incorreta e não tem um único texto satisfatório para sustentá-la. Rejeitamos as duas representações seguintes, a do antinomiano que diz: o ego crente é o novo homem em Cristo Jesus, não sou responsável pelo velho homem, o ego pessoal e pecaminoso, ele pode pecar quanto quiser, e a representação do pietista, que o considera ainda o velho, parcialmente renovado e que está sempre ocupado em remodelá-lo. Esses dois não pertencem à Igreja de Cristo. A Escritura ensina, não que o velho homem é santificado ao ser transformado no novo, mas que o velho deve ser mortificado até que nada dele permaneça. Também não ensina que na regeneração, apenas uma pequena parte do velho homem é renovada, o restante deve ser remendado gradualmente, mas que um homem inteiramente novo é implantado. Isso é da maior importância para o entendimento correto dessas coisas sagradas. O pecado produziu em nós um velho, o corpo do pecado, não apenas uma parte, mas o todo, com tudo o que lhe pertence, corpo e alma. Portanto, aquele velho deve morrer, e o pietista, com todas as suas obras de piedade, nunca pode galvanizar um único músculo em seu corpo. Ele é totalmente inútil e deve perecer sob sua justa condenação. Da mesma maneira, Deus graciosamente regenera em nós uma nova criatura que também é um homem completo. Portanto, não podemos considerar o novo homem como a restauração gradual do velho. Os dois não têm nada em comum, exceto a base mútua da mesma personalidade. O novo não brota do velho, mas o substitui. Estando apenas no germe, ele pode ser enterrado no recém-regenerado, mas ele se levantará e então a obra de Deus aparecerá gloriosamente. Deus é seu autor, criador e pai. Não o velho homem, mas o novo homem clama, Abba, Pai. No entanto, nosso ego está relacionado ao velho moribundo e ao novo homem que surge. O ego de uma pessoa não eleita é identificado com o velho, eles são os mesmos. Mas na consumação da glória celestial, o ego dos filhos de Deus é identificado com o novo homem. Mas durante os dias de nossa vida terrena não é assim. O novo homem de uma pessoa não regenerada, mas eleita, existe separado dele, mas escondido em Cristo. Ele ainda está casado com seu velho, mas na regeneração e conversão, Deus dissolve esse casamento profano e une seu ego ao novo homem. No entanto, apesar de tudo isso, ele ainda não se livrou do velho. Diante de Deus e da lei, do ponto de vista da eternidade, ele pode ser assim considerado, mas não de fato e realmente. E esta é a causa do conflito interno e externo. Todos os laços malignos não são dissolvidos de uma vez, e todos os laços sagrados não são unidos de uma só vez. Pela união mística com Cristo, o Filho de Deus realmente possui todo o novo homem, mesmo que ele morra amanhã, mas ele ainda não tem o gozo disso. Sendo desmamado para o novo homem diante de Deus, ele ainda deve, por um processo doloroso, morrer para o velho homem e pela graça divina o novo homem deve ser ressuscitado nele. E esta é a sua santificação, a morte do velho e a ressurreição do novo, pela qual Deus aumenta e nós diminuímos. Bendita manifestação de fé. Amém.